Oi, pessoal. Como vocês sabem, eu estou lançando uma série de cursos online no meu canal do YouTube, mas existem muitos vídeos no YouTube para assistir. Muitos vídeos bons, mas muitos vídeos ruins também. Então eu queria colocar essa questão de qual é a diferença, afinal, entre assistir vídeos no YouTube, simplesmente, e participar de um curso online que oferece vídeos. Eu tenho uma certa experiência já nessa área, porque eu sou professor há muitos anos. Desde 1988, eu sou professor na universidade, primeiro na Universidade Mackenzie, em São Paulo, e depois, desde 94, na Universidade Federal do Paraná. E desde 97, eu apresento, lanço na internet cursos online. 97 era uma época que ninguém nem sabia o que era um curso online. Mas, enfim, esses anos todos trabalhando, pesquisando, pensando muito, e ultimamente eu estava utilizando o conceito de economia do conhecimento, e eu acho que esse conceito pode ajudar muito a entender a diferença entre, principalmente entre informação e educação. Educação é uma coisa diferente. E a gente precisa entender essa diferença para valorizar a educação. Então, eu resolvi fazer uma apresentação em PowerPoint para facilitar a compreensão desse conceito, né? Primeiro eu vou apresentar ele, depois eu vou ver qual é a relação com essa questão que eu coloquei. Então, vamos primeiro dar uma olhada nesse PowerPoint, tá bom? Bom, então vamos ver essa questão sobre a ótica da economia do conhecimento, né? Como esses cursos online podem ser entendidos também. Então, a economia do conhecimento é uma categoria mais recente e ela se divide em três áreas. Na verdade, é um setor econômico como qualquer outro setor, inclusive um setor muito antigo já. Então, existem vários setores econômicos, a agricultura, a pecuária, a mineração, a saúde, a indústria do automóvel. Então, a economia é dividida nesses setores. E um deles é a economia do conhecimento, que pode ser dividido em três áreas: pesquisa e desenvolvimento, informação e educação. Pesquisa e desenvolvimento é muito importante, porque é onde se dá a criação de conhecimento. Isso acontece em universidades, centros de pesquisa, grandes empresas, mas não é o foco dessa discussão aqui. O mais importante para nós é a diferença entre informação e educação. Então, basicamente, informação é distribuição de conhecimento e educação é ensino de conhecimento. E a gente vai ver em mais detalhes o que eu quero dizer com o ensino aqui. Quer dizer, todas essas áreas da economia do conhecimento envolvem algum tipo de aprendizagem. Na verdade, a aprendizagem é um comportamento humano universal. Quer dizer, todos nós permanentemente estamos aprendendo. A gente aprende quando conversa com a família, a gente aprende quando anda na rua, a gente aprende quando vê uma propaganda na televisão, quando você vê um animal passear, quando você olha para o céu e vê nuvens, você está sempre aprendendo alguma coisa. Então, o problema, apesar da aprendizagem ser muito importante, ser, na verdade, o nosso objetivo principal, ela não é a categoria que faz a diferença entre diferentes setores dentro da economia do conhecimento, tá? Porque ela está presente em todos. Então, o que nós temos que procurar é qual é essa diferença, não é? E o que isso é que vai explicar, vai dar uma resposta, uma tentativa de resposta à pergunta que é a diferença entre assistir simplesmente vídeos na internet e fazer cursos online com vídeos, tá? Então, a gente vai examinar primeiro a questão da informação. Então, informação envolve uma série de produtos e serviços, e entre os mais importantes, mais conhecidos, são livros, jornais, revistas, programas de rádio, programas de televisão, sites, vídeos no YouTube também são informação. Mas também palestras, consultorias, bibliotecas,
As bibliotecas são locais de armazenamento de informação, são muito importantes. Bancos de dados também armazenam informação. Então, todos esses produtos e serviços são extremamente importantes para a economia do conhecimento e para a economia em geral. Mas eles têm uma especificidade que não é a que envolve a educação. Então, esse conhecimento que vai ser distribuído pela informação, ele precisa ser formatado. Então, quem trabalha nessa área precisa definir qual é o meio de comunicação que vai ser usado, se é oral, textual, audiovisual, se é uma mistura deles, inclusive. Qual é o público que ele quer atingir, não é? Se é geral, se é mais especializado, e a partir daí você formata um produto ou um serviço. Então, um livro de química, uma revista de esportes, um blog de receitas, tudo isso é informação, né, que é colocado no mercado. Então, basicamente, você tem um meio de comunicação, um público definido, e isso você deve transformar num formato adequado do conteúdo, do conhecimento, e transformar esse conteúdo e conhecimento em informação que vai ser distribuída pela sociedade. Então, é um produto extremamente importante, tem o seu valor econômico, pessoas trabalham nessas áreas, nós todos precisamos de bons profissionais e boas empresas de informação, mas não é educação. Educação é outra coisa. Então, a educação, ela implica informação. Sem informação não tem educação, é verdade. Mas ela necessariamente pede uma interação individual que nem sempre ocorre na área da informação. E não é qualquer tipo de interação, porque muitas vezes a área de informação possibilita interação individual, mas não quer dizer que nós estamos já na área da educação. Vou dar alguns exemplos, né? Então, um autor, quando publica um livro, ele está na área da informação. Mas na noite de autógrafos, ele pode ter um contato com alguns dos seus leitores. Isso é importante. Isso é bom para o leitor, isso é bom para o autor. O leitor pode expressar se gostou, se não gostou, pode dar detalhes. E também isso é bom para o autor, não é? Que tem esse retorno do que ele fez. Porque quando você lança a informação, você não sabe exatamente como ela chega do outro lado. Um jornal que publica notícias, crônicas, para um público muito amplo, ele pode abrir uma coluna com a opinião dos leitores, né? Os leitores podem mandar e-mails. Então, também é uma interação, ela é individual e é bom para o jornal, porque ele está sabendo se está aferindo como a informação está chegando no público dele e pode melhorar. Num blog ou num vídeo no YouTube, a mesma coisa. Você pode habilitar os comentários e você pode receber das pessoas que assistiram ou leram o teu conteúdo, se elas estão gostando, se ela tem alguma dúvida. Isso é muito bom para todos. Mas isso é uma interação para feedback de quem emitiu a informação, para quem emitiu e quer aperfeiçoar o que ele está oferecendo. É muito importante, mas isso é uma interação individual, sem dúvida, mas não é o tipo de interação individual que caracteriza a educação. O que é, então? Aliás, a educação, ela também pode e deve ter essa interação para feedback. Quando um professor pergunta para os seus alunos como estão sendo as aulas, se eles estão gostando, se está muito difícil, está muito fácil, está muito longo, está muito curto. Isso tudo é interação para feedback. Isso é bom para o professor, para ele se aperfeiçoar, mas isso não é ainda educação, né? Então, o que seria a interação? Aliás, essa questão da interação para feedback, ela não é particular da economia do conhecimento. Na verdade, um médico deveria também pedir para os seus pacientes que eles digam como é o que eles estão achando do trabalho dele. Um hospital tem que fazer a mesma coisa, um supermercado também faz a mesma coisa. Então, esse tipo de interação, inclusive individual, não é o que vai definir exatamente se é educação ou não, tá? Porque ela se aplica
há vários setores econômicos diferentes, não só a economia do conhecimento. Então, a educação, a interação educacional é uma interação que visa orientação, acompanhamento, avaliação, essa é uma palavra muito importante aqui na nossa conversa, e ajustes para uma melhor aprendizagem de um aluno individual. Então, essa interação educacional, diferentemente da interação para feedback, o objetivo não é eu, como professor, como eu posso melhorar, mas é uma interação que me permite saber como o processo de aprendizagem está acontecendo com o aluno, o que ele de fato está aprendendo. E sabendo isso, como eu posso ajudar ele a aprender mais e melhor. É isso que é a interação educacional e que torna o processo de educação algo diferente da informação, porque a informação não tem como fazer isso. Então, alguns exemplos desse tipo de interação que eu estou querendo colocar como diferente da interação que acontece na informação. Então, o professor pode observar os alunos nas atividades. Existe uma avaliação mais subjetiva, não é? Só observando, conversando com os alunos sobre o que eles aprenderam, solicitando atividades que serão supervisionadas, realizando testes, fazendo provas. Mas eu quero deixar bem claro que isso tem que ser algo individual. Eu não posso falar com um grupo e perguntar o que vocês acham e dois responderem. Eu não sei o que está acontecendo com os que não responderam. Eu tenho que saber o que está acontecendo. É isso que diferencia um processo de educação de um processo de mera informação em que eu envio uma informação, um conteúdo, mas eu não sei como esse conteúdo chegou lá do outro lado. Isso que eu estou falando aqui vale tanto para a educação presencial como à distância. É claro que a distância tem que inventar novas maneiras para essa interação. E no início da educação à distância era muito difícil. A educação à distância começou no século XIX, na verdade. E lá era bem difícil. E cada vez nós estamos conseguindo ter mais formas de interação. E isso é muito importante na educação à distância. Então, vou dar um exemplo aqui com uma aula de violão. Então, você tem uma professora de violão e uma série de crianças assistindo a professora, né? E a professora está mostrando como tocar uma música. Então, a gente muitas vezes usa o verbo ensinar no sentido de mostrar, né? Eu vou dizer assim, eu vou te ensinar como você faz um bolo, e você o que está fazendo é mostrando apenas como se está fazendo um bolo. E é o que ela está fazendo, ela está mostrando como se toca uma música. Os alunos estão aprendendo? Talvez estejam. Talvez eles em casa se lembrem e peguem o violão e tentem tocar essas músicas que a professora ensinou. Mas isso não é educação. Só isso não é educação. Por quê? Porque a educação exige que o professor, além de mostrar, além de passar a informação, passar o conteúdo, ele tem que verificar se o aluno aprendeu e o que ele aprendeu. Então, o professor, depois de ensinar como se toca uma música, ele tem que chegar para o aluno assim, pega o violão e tenta tocar. Aí ele vai saber se ele realmente aprendeu. Então, na educação, se desenvolvem métodos de avaliação do aluno ou do participante de um curso, que são a essência da educação. Porque sem isso é mera informação. Importante, sem dúvida. Inclusive gera aprendizagem, mas não gera uma aprendizagem supervisionada, acompanhada, que é a característica da educação. Então, a educação é verificar se a aprendizagem se realizou de fato, porque ela pode não ter se realizado. Quando alguém escreve um livro e uma determinada pessoa compra, como é que o autor sabe se, primeiro, se a pessoa leu o livro, segundo, se ela leu e entendeu o livro. Então, é muito importante essa verificação. A educação busca isso. Passar a informação, sim, mas verificar se ela chegou de forma adequada. Então, tem que saber que conteúdos ou habilidades foram aprendidos. E como se faz isso? Através da avaliação. A avaliação é a característica diferenciadora entre educação e informação.
Na avaliação, você primeiro tem que estabelecer qual é o conteúdo mínimo que vai ser avaliado. Você não pode dizer assim, tudo será avaliado. Você tem que dizer, você tem que fazer escolhas, o que é mais importante, o que é mais relevante. Aí você vai criar uma avaliação desse conteúdo específico, fundamental, que pode ser subjetiva ou objetiva. E, finalmente, você tem que corrigir, você tem que dar um retorno até a aprendizagem se realizar. Então, num processo de educação, é fundamental que você se certifique que a aprendizagem foi realizada e da maneira mais adequada. Se você se certificou disso, você inclusive pode dar uma certificação. Então, enquanto a avaliação é uma dimensão mais individual, quer dizer, é essa interação entre duas pessoas, não entre um professor e um grupo. Quando você tem essa avaliação realizada, você pode dar uma dimensão social, uma exteriorização social a essa avaliação através de um certificado. Então, se o aluno atingir o mínimo necessário, ele pode receber uma certificação. Quer dizer, se passa de uma relação individual entre duas pessoas para uma certificação social, quer dizer, terceiras pessoas vão saber, vão ser informadas de que realmente o processo de aprendizagem se realizou de maneira satisfatória e adequada. Então, quando você lê um livro, ninguém te dá isso. Ninguém te avalia, ninguém te certifica. Só você aprendeu ou não aprendeu com você mesmo. Então, a educação tem todos esses outros processos de avaliação e certificação. Na verdade, a certificação, na minha opinião, não é essencial. No processo de educação pode haver certificação, mas ele não é necessário para que exista educação. O que é, sim, fundamental na educação é que exista também formas de avaliação que ajudem o aluno. Então, educação é informação mais avaliação e, eventualmente, certificação. Se é apenas informação, não é educação. Não é? Então, escrever um livro, dar uma palestra, dar uma consultoria, fazer um programa de televisão, lançar um vídeo na internet com conteúdos muito legais, é bom, é bom que essa informação circule, mas isso não é educação. E engraçado que às vezes pode haver apenas avaliação. Na minha opinião, quando há apenas avaliação, também não é educação. Quando é que existe só a avaliação? A avaliação pode ser simplesmente um serviço de seleção, não é um serviço de educação. Por exemplo, as universidades têm um número limitado de vagas. Então, se tivesse um número ilimitado de vagas, qualquer pessoa que terminasse o ensino médio poderia entrar em qualquer curso na universidade. Infelizmente, não é assim. Então, o que acontece? A universidade precisa selecionar quem vai entrar e quem não vai entrar. E ela cria uma avaliação sobre conteúdos do ensino médio. E cria um vestibular, ou se cria um Enem. Então, o vestibular é um serviço de educação? Não. É uma avaliação? Sim. É informação? Também não. É simplesmente um serviço de seleção. Tá? Então, a avaliação ela é importante, ela é determinante no processo de educação, mas ela sozinha ela também não é educação. Tem que ser uma combinação de informação mais avaliação. Agora, acontece também que às vezes a avaliação pode ser um serviço de certificação. Então, no século XIX, aconteceu nas universidades inglesas uma separação entre o ensino e a certificação, que eles foram criados os departamentos externos. Então, uma universidade, ela não ensinava, ela simplesmente avaliava para certificar. Então, por exemplo, uma pessoa na Índia poderia estudar todo o conteúdo de um curso universitário, fazer uma avaliação por conta própria, estudar por conta própria, ou com a ajuda de professor particular, ou pagando uma instituição,
e ela pede para fazer a avaliação numa universidade inglesa, e se ela for aprovada, ela ganha o certificado daquela universidade inglesa. Então, algumas universidades inglesas, depois americanas, foram por esse caminho de não serem uma instituição educacional no sentido de dar ensino, mas simplesmente de dar avaliação. De certa maneira, ainda está dentro do sistema mais amplo de educação, no sentido mais administrativo, digamos assim, mas não nesse sentido mais específico que eu dou, que é de educação, que é ensino, que é essa combinação de informação mais avaliação. O que aconteceu mais recentemente é que informação e educação, de certa maneira, começaram a competir. Então, no passado, nós tínhamos instituições educativas tradicionais, informais, como a família, a comunidade, a igreja, e formais, como a escola. Escola, eu estou me referindo a qualquer instituição de educação, desde a escola primária até a universidade. Então, as pessoas aprendiam coisas aonde? Com a família, ou iam na igreja, e tinha o sermão, ou iam na escola. Não é? A gente não tinha, no passado, até o século XVII, até o século XVIII, principalmente, a gente não tinha outras maneiras de aprender. Um pouco nos livros, talvez, para quem pudesse comprar livros, não é? É assim que se aprendia. O que aconteceu mais recentemente, no século XX, foi um grande desenvolvimento dessa área de informação, né? Novas tecnologias da informação, o jornal já desde o século XIX, mas no século XX o rádio, a TV e agora, ultimamente, a internet. Que aí houve uma explosão da informação, né? De meios de chegar à informação. E aí, como eu falei antes, a aprendizagem acontece em qualquer situação. A aprendizagem acontece com informação e acontece com educação também. Então, no momento em que a informação é oferecida tão massivamente, e ela tem tantos recursos, tem tanta tecnologia, tem tantas formas diferentes de ser apresentadas, inclusive formas divertidas de ser apresentada, isso gera uma certa competição entre essa área da informação, dentro da economia do conhecimento, e a área da educação, que, na verdade, avançou pouco, ou muito pouco. Uma maneira da área da educação se mostrar mais moderna, com novidades, é usar essas tecnologias da informação na educação, o que é muito bom. Usar rádio, TV, internet, tudo isso é ótimo para que a educação, nessa parte de apresentar conteúdo, se aperfeiçoe. Mas isso acaba, ao longo do tempo, desfazendo essa diferença essencial entre informação e educação, que é a questão da avaliação. A avaliação fica num segundo plano. Então, a avaliação ela fica muito subordinada à questão da certificação, como um meio de certificação, não como uma forma de aprimorar a aprendizagem, de ter uma supervisão, de alguém estar observando essa aprendizagem. Porque quando há informação, ninguém está observando o que está acontecendo. Alguém observando e está pronto ali para corrigir. Alguém que tem um compromisso com um outro de fazer com que esse outro aprenda, que na informação não existe. Então, por que o aluno faz avaliação? Porque ele quer passar de ano. É isso que ele quer. Então, ele quer só uma certificação. Então, a avaliação pegou essa conotação mais negativa e ninguém quer fazer avaliação, ninguém gosta de avaliação, ninguém gosta de ser julgado e não percebem que a avaliação é o mais importante no processo de educação, porque nós podemos receber informação das mais diferentes maneiras, por diferentes meios, mas essa avaliação é algo que poucos são capazes de nos dar. E essa é uma das funções principais do professor. Então, com essa competição entre informação e educação, o resultado negativo é que parece que o mais importante é a informação, não a avaliação. E indiretamente, isso acaba diminuindo o papel do professor. Porque se o professor tem o papel de informar, de transmitir conteúdo, de selecionar conteúdo, ora,
A área da informação faz isso muito bem. Então, a figura do professor pode ser facilmente substituída. Então, em algumas áreas do conhecimento, já existe essa tendência. Então, por exemplo, em programação, muitos dizem, eu não preciso fazer um curso, eu não preciso de um professor, porque toda a informação está na internet, é só eu ir lá e estudar. É claro, se pode fazer isso, não é? Mas isso não vai substituir o papel de um professor que vai te acompanhar, perceber onde você está cometendo erros, corrigir esses erros antes que eles se tornem problemáticos demais e te garantir que você chegou no final do processo e que você realmente aprendeu aqueles conteúdos e domina aqueles conteúdos. Isso só um professor, numa relação individual, é que pode fazer. Então, essa minha conversa com vocês, na verdade, é para alertar sobre a nossa necessidade de valorizar e desenvolver o papel da avaliação no processo educativo. O quanto isso é importante e o quanto esse é o diferencial, as milhares de formas disponíveis hoje em dia de se informar e, se informando, aprender. E também que a gente precisa desenvolver novas tecnologias de avaliação, né, para acompanhar o desenvolvimento das tecnologias de informação. É claro que eu não estou falando aqui em mecanização da avaliação, que é uma coisa muito fácil de fazer, não é? Eu acho realmente que a avaliação pode até ter um certo nível de mecanização, mas ela sempre tem que ser uma relação humana entre duas pessoas. Sabe? Alguém que quer aprender e alguém que tem o compromisso de garantir que essa aprendizagem vai se desenvolver da maneira mais adequada possível e corrigindo sempre que seja necessário. Então, assistir vídeos no YouTube é informação, é muito bom, é ótimo, eu assisto vídeos muito interessantes no YouTube, aprendo muito com eles e deve existir. Mas participar de cursos online ou cursos presenciais é educação. Tem que ter alguém do outro lado te escutando, te observando, te dando conselho, te orientando, te dizendo que você não aprendeu, mesmo que você não goste de ouvir isso, e te avaliando, mesmo que você não goste de ser avaliado. Então, precisa ter avaliação num verdadeiro processo de educação. E a qualidade não tem nada a ver com essa diferença. Você pode ter informação da melhor qualidade possível, mas ela jamais será educação, mesmo que as pessoas aprendam. E a educação é a mesma coisa, ela pode ser de péssima qualidade, mas ela não deixa de ser educação. Ela vai ser uma educação ruim, mas é uma educação, porque ela tem as características da educação. Pelo menos está se tentando estabelecer uma relação de educação. Então, tem informação boa, informação ruim, tem educação boa e tem educação ruim. São coisas diferentes que funcionam em ambientes diferentes, com objetivos diferentes. Mas é importante ressaltar que a educação é algo diferente da informação e que a informação jamais, por melhor que ela seja, vai te dar o que a educação pode te proporcionar, que é essa supervisão, essa avaliação, essa correção, porque isso implica uma relação entre duas pessoas muito específica. Então, resumindo, a economia do conhecimento, como eu falei para vocês, é um conceito que envolve pesquisa e desenvolvimento, informação e educação, e, na verdade, elas estão todas interligadas, porque se você pensa assim, vou dar um exemplo de um pesquisador, um cientista que trabalha com genética, um grande centro de pesquisa. Ora, para ele estar nesse nível de criação de conhecimento, ele teve que passar pela educação. Ele teve que fazer um curso de graduação em biologia, ele teve que fazer uma pós-graduação em genética. E depois que ele terminou o curso, ele teve que ler livros e artigos
na área de especialização dele. E isso, quem distribui esse conhecimento em livros, em artigos, em revistas especializadas, é a área de informação. Então, essas áreas estão todas interligadas, né? A informação sem a criação de conhecimento na pesquisa e desenvolvimento, ela vai ser informação só de informação tradicional, informação do passado. Ela nunca vai transmitir inovação. Então, esse conceito é importante porque nos ajuda a entender como funciona o papel de um educador e como funciona o papel de alguém que informa, que tem esse papel extremamente importante de informar, mas que é diferente do papel do educador. Nos cursos da Urbs Nova, eu pretendo que essas três áreas estejam presentes. Então, nos cursos, vocês sabem que nem todo processo de educação, o professor, ele é criador do conhecimento que ele transmite. Ele muitas vezes simplesmente toma esse conhecimento, toma essa informação de uma fonte, seleciona esse conhecimento e transmite. Então, usando, por exemplo, um livro didático, né, onde a matéria já está mais... Alguém organizou a matéria e ele simplesmente tem que passar da melhor maneira aquela matéria para os alunos dele e verificar se a matéria chegou aos alunos, se eles realmente aprenderam. Mas a gente vai tentar aqui, na medida do possível, sempre criar também conteúdo, pensar sobre o que a gente está fazendo, um pouco o que eu estou fazendo agora aqui, não é? Não simplesmente buscar informação em outro lugar e transmitir. Como eu falei, a educação sem informação não existe educação, então é preciso selecionar a informação, muitas vezes reformatar essa informação. Então, uma coisa é você pegar uma informação que está numa revista especializada e você vai ler e vai transformar numa outra linguagem que é adequada ao teu público, né, aos teus alunos e também ao teu meio de comunicação que você utiliza. No nosso caso, vão ser aulas em vídeo, no nosso canal do YouTube, mas também aulas presenciais. E também faz parte da informação disponibilizar essa interação para feedback, né? Como você está sentindo o curso, você está gostando, você está aprendendo, você não está aprendendo, críticas, elogios, isso é muito importante. Mas só será educação se realmente tiver essa interação educativa peculiar, que a gente poderia chamar genericamente de avaliação. Todas essas formas subjetivas e objetivas de avaliação. E, eventualmente, certificar. É claro, os nossos cursos são cursos livres, não é? Vão ter cursos básicos, cursos mais avançados, e a avaliação nos nossos cursos vai depender um pouco do nível. Então, nos cursos básicos vão ser provas objetivas, com questões de múltipla escolha ou abertas. Já nos cursos mais avançados é necessária uma avaliação também mais avançada. Então, escrever textos, escrever artigos, e nos dois casos, eventualmente, de uma maneira opcional, para o aluno ter conversas online ou conversas presenciais, mas também trocas de mensagens. Isso é uma maneira também de aumentar a interação educacional à distância. Nos certificados dos cursos da Urbs Nova, vão ser um certificado digital, em PDF, que pode ser impresso e que vão ter essas informações todas para que o participante que for aprovado possa imprimir, e inclusive vai ter um link nesse certificado digital impresso que vai levar a uma página da Urbs Nova que vai certificar de que realmente aquele papel impresso é algo que corresponde a uma realidade. Isso é muito importante também, não é? Esse é um exemplo de um certificado, tá? Esse é o curso que a gente está realizando agora, Distrito Criativo e Economia Criativa, né? Com todas essas informações. Então, essa mais ou menos era a apresentação que eu tinha para mostrar para vocês sobre como a economia do conhecimento, essa categoria, pode nos fazer entender melhor tudo isso que nós vemos na internet, os cursos online, os vídeos que a gente encontra no YouTube, e aqui vocês têm os meus contatos.
Bom, eu espero que vocês tenham gostado. É um tema que interessa muito, é um tema de base, de fundamentos. E se vocês quiserem comentar, sugerir, colocar ideias, vocês podem colocar nos comentários embaixo, que eu vou gostar muito de ler e responder a todos vocês. Só lembrando que a gente tem esses cursos online que a gente está lançando, o primeiro já foi lançado, eu vou colocar na descrição desse vídeo o link para o curso, tá ok? Então, até uma próxima oportunidade, espero conversar mais vezes sobre essas questões de educação, educação presencial, educação à distância. Eu estou criando um curso sobre história da educação à distância, um curso bem aprofundado, que em breve vou lançar para vocês. E quem tiver interesse, por favor, já se inscreva no canal e aí vai ser um dos primeiros a receber esse aviso, tá ok? Obrigado, um abraço para vocês.